Uma coisa importante, enquanto a cidade vai crescendo, quanto ela mais cresce, ela vai fazendo um crescimento primeiro horizontal. Então olha só, as cidades elas crescem, a rede urbana ela cresce primeiramente horizontalmente, ela vai crescendo para os lados, onde tiver espaço. Se caso estes lados já não conseguem mais áreas de crescimento ou áreas valorizadas de crescimento, ela começa um processo de verticalização, a cidade começa a crescer para cima, então começa a crescer os prédios aí, né? Então pega cidades aí do Brasil em que a área já não comporta mais o crescimento horizontal, ela passa a crescer verticalmente. É o caso de São Paulo, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de algumas outras cidades aí no Brasil que verticalizaram, né? Recife, Florianópolis, Porto Alegre, são áreas que, cidades que acabaram pela falta de espaço ou áreas importantes na horizontalidade, elas verticalizaram, tá? Então cresceram para cima. No processo de horizontalização, quando eu falo em cidade, eu não estou falando de município, eu estou falando uma parte do município, porque o município ele é formado por uma parte urbana e uma parte rural, a cidade e o campo. Tá? Então o município é formado pelos dois. O prefeito municipal ele é prefeito do campo e da cidade, tá? Ele não é prefeito só da cidade. Então o município é formado por esses dois pontos, né? O campo e a cidade. Então a cidade ela é uma parte do município, é uma parte desse município. E quando a cidade cresce, duas cidades crescem, que elas conseguem se encontrar, tocar a área urbana de uma cidade, de um município, e a área urbana de outro município se tocam na fronteira desses municípios, então nós temos um processo chamado de conurbação. Conurbação é o crescimento horizontal das cidades, tá? Ligação física de duas ou mais cidades, formas chamadas manchas urbanas, é a região das regiões metropolitanas aí que vão surgir, né? As metrópoles, as megalópolis, vão surgir na hierarquia urbana a partir dessa relação de conurbação, essa relação de crescimento horizontal das cidades, onde elas se encontram aí no seu processo de crescimento. Aqui um exemplo, São Paulo e Osasco, por exemplo, onde a rua aqui divide os municípios, né? Então, cada lado da rua tem um município. Tem vários exemplos pelo Brasil, não só em São Paulo, tem Rio, tem Salvador, tem Recife, tem Florianópolis, enfim, Curitiba. Tem vários lugares no Brasil que tem esse processo de formação, que são aí as conurbações. Bom, as conurbações vão dar origem às regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas são os municípios conurbados, os municípios onde as áreas urbanas se juntaram, se tocaram nesses lugares. Vai ter uma legislação federal e estadual para as metropolizações que prevê planejamento, atenção aqui, tá? Prevê planejamento conjunto de infraestrutura, transporte e serviços públicos. Então, relação de planejamento conjunto. Se eu moro numa metrópole, eu tenho 3, 4 municípios conurbados, eu não posso tentar pensar, por exemplo, em transporte público somente no meu município. Eu tenho que integrar estes municípios para que a população tenha uma mobilidade melhor entre os 3. Tá? Então, planejamento todos juntos. Outra questão são as megalópolis. Megalópolis e metrópolis. Vou falar primeiro de metrópole. Metrópole centraliza a economia. Uma cidade que centraliza a economia dentro da região metropolitana. Prestação de serviço, a metrópole pode ser regional, nacional ou internacional. Então a metrópole é aquela cidade principal da região metropolitana. Então tem outras cidades menores. Essas cidades menores são atraídas por ela. Então serviços como hospitais, como escolas, universidades, ou mesmo serviços comerciais, né? Como por exemplo aí os shopping centers, as lojas e tudo mais. Então isso tudo é atraído nessa cidade que a gente chama de metrópole. Já a megalópole é quando vai ter conurbações de regiões metropolitanas,
Então, uma metrópole e outra metrópole, elas crescem tanto que se conectam aí no espaço geográfico, se horizontalizam. Então, nós chamamos aí de megalópole. Concentração populacional muito grande, é muita gente vivendo lá, serviços altamente especializados, indústrias e tudo mais. Aqui está a megalópole brasileira, tá? Embora exista muito questionamento sobre essa megalópole, que é a megalópole São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Tu tem aqui a região metropolitana de São Paulo, tu tem a região metropolitana do Rio. Aqui tu vai ter a BR-116, que vai passar por municípios industrializados, tanto do Rio quanto de São Paulo, formando aí um eixo produtivo, e que esse eixo produtivo entre Rio e São Paulo vai dar a característica dessa megalópole brasileira. No mundo tem várias, né? Aí no Japão, tem nos Estados Unidos, tem, enfim, na Alemanha, vários lugares. Então, essa relação entre a área urbana, ela se dá pelo fluxo que acontece entre elas. Pessoas, mercadorias, serviços que se movimentam entre as áreas urbanas, entre as cidades, tá? Na hierarquia urbana, na hierarquia das cidades, a gente vai ter aí, ó, o interior das redes das cidades vão fazer a função e serviços especializados. Então, nessa relação da hierarquia, quem atrai quem nas cidades? Qual é a maior cidade? Qual é a mais importante cidade? Na verdade, cada cidade tem a sua importância, principalmente quando a gente fala socialmente, né? Talvez socialmente uma cidadezinha muito pequena lá no interior seja muito importante para aquela população, talvez não, com certeza, muito importante para aquela população. Talvez ela não tenha importância para a sua cidade vizinha, mas para aquela população que vive lá e que mora lá, ela então tem uma importância significativa, né? Então, essas cidades, elas exercem influência sobre as outras, tá? Isso nós chamamos de hierarquia urbana. É quando uma cidade tem influência sobre a outra. Então nós podemos ter da menor influência, que são as vilas, são os vilarejos, então é o que a gente chama de influência menor das cidades, né? Formação dos vilarejos. E a maior influência, que são as metrópoles mundiais ou internacionais aí, que vão influenciar não só a sua região, mas o mundo inteiro. O que acontece ali influencia no mundo. Então vamos ver algumas delas aí para a gente tirar esta dúvida. Então, metrópole mundial, a área de influência dela ultrapassa os limites do país. Ela tem uma influência na cidade, que acontece nela, a economia, as questões que acontecem ali, elas vão para outros lugares, vão para outros países, vão influenciar outros lugares. É o caso de São Paulo, é o caso de Tóquio, de Nova York, enfim, né? Aqui na imagem nós temos Nova York, mas poderia ser uma imagem de São Paulo, por exemplo, que é uma metrópole mundial. A Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, a Bovespa, ela tem negociações com o mundo inteiro. Então passa por ali fluxo de informação, capital, serviços que vão influenciar o mundo. Muito bem. A segunda é a metrópole nacional. A metrópole nacional é aquela que tem influência dentro do país. Ela influencia o país como um todo. Ela tem pouca influência externa, né? Às vezes até influencia externamente, mas não o mundo inteiro. Então ela influencia ali mais o país onde ela está ou nos arredores desse país. É o caso do Rio de Janeiro, que é uma metrópole nacional, né? Uma metrópole nacional do Rio de Janeiro. Muito bem. A metrópole regional é aquela menor. É aquela menor que vai ter influência sobre a sua região, sobre o seu estado. É o caso aí do exemplo Manaus na foto, né?
mas a gente pode citar outras metrópoles regionais, aí, como por exemplo Porto Alegre, Curitiba, enfim, que tem uma influência regional no seu estado, às vezes um pouco além do seu estado, né? Então amplia um pouco mais aí a sua influência. Essas cidades, elas vão ter atividades econômicas que vão atrair pessoas para lá, vão atrair investimentos, pessoas atrás dos serviços que ela oferece, hospitais, educação, enfim. Tá? As capitais regionais. Capital regional é aquela que tem influência somente dentro do seu estado, numa pequena região ali. Então é o caso de Belém, é o caso de Florianópolis, é o caso de Recife. Então são capitais regionais que vão influenciar dentro do seu estado, né? E o centro regional. O centro regional ele é menor, o centro regional ele tem influência sobre as cidades menores ao seu redor. Normalmente essas cidades não são capitais, são cidades menores do interior do estado, mas que têm uma importância econômica regional, que têm uma influência sobre as cidades. São as cidades de médio porte, por exemplo, no interior dos estados, que chamam a atenção das cidades de pequeno porte e atraem elas para lá, as pessoas, né, dessas cidades menores, para essa cidade de menor porte ali. Agradeço então a atenção de vocês em mais uma aula. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!